Vou em definitivo com Elivaldo Barbosa, porque lá na Câmara de Vereadores, CPI do transporte coletivo com o relatório apresentado. Boa tarde para você, Elivaldo Barbosa. Olá, Joelson, boa tarde para você que acompanha o Jornal do Piauí nesta terça-feira. Após 2 meses e meio de intenso trabalho, chega ao fim a Comissão Parlamentar de Inquérito aqui na Câmara Municipal de Teresina, que tratou da crise do transporte coletivo na capital piauiense. Antes mesmo do prazo regimentalmente estabelecido, que é de 3 meses. Agora há pouco, o presidente da CPI, o vereador Edilberto Borges, do PT, fez um amplo relato dos trabalhos e apresentou as linhas básicas do relatório. Bom, o relatório, Gelson, estabelece alguns pontos que já estavam sendo bastante discutidos sobre os trabalhos aqui da CPI. A CPI do transporte coletivo propõe o rompimento do contrato entre a Prefeitura e os consórcios e a imediata realização de um novo processo licitatório, nova licitação, da mesma forma que aponta para crimes de enriquecimento ilícito do setor empresarial e improbidade administrativa do setor público na gestão passada, na gestão anterior à atual. Esses pontos, eu diria os principais do relatório da CPI, geraram um intenso debate na Câmara Municipal de Teresina e foi vencido por uma margem apertada, 3 votos a 2. 2 integrantes, os vereadores Aloísio Sampaio, do Progressistas, e Enzo Samuel, que é o relator da comissão, votaram contra esses 2 aspectos, afirmando que não caberia à CPI deliberar sobre esses assuntos. No entanto, o presidente da comissão, que estará conosco daqui a pouco, aí no estúdio, explicará os detalhes das decisões tomadas pela CPI e que constam no relatório que será apresentado amanhã no plenário da Câmara Municipal para ser ratificado. Então, concluída a CPI do transporte coletivo, propondo rompimento do contrato e também ações de improbidade administrativa do setor público e também incriminando o setor empresarial. O relatório será agora encaminhado, Joelson, para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e para a Prefeitura de Teresina. O prefeito deve tomar conhecimento em breve das resoluções da CPI do transporte coletivo aqui da Câmara Municipal. Joelson. Olha, daqui a pouco vamos falar a respeito disso. Elivaldo Barbosa, proposta, então, de suspensão de contrato. Lembrando, Elivaldo, você ouviu também a advogada, do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, que representa as empresas, a respeito desse tema, para falar sobre esse, eu vou colocar assim, indiciamento, um inquérito dos empresários, proposto inquérito, o indiciamento proposto pelo relatório. Elivaldo Barbosa. Ela foi ouvida, né, Elivaldo? É verdade, Joelson. Hoje pela manhã nós ouvimos a advogada Nayara Moraes, do CETUT, que é a entidade empresarial do setor de transporte coletivo, e ela já comentava sobre a expectativa para a decisão da CPI do transporte coletivo, que terminou hoje aqui na Câmara Municipal. Veja aí. Bom, eu acredito que a gente sempre tem que olhar para frente. Se a gente passar muito olhando para trás, até porque todos esses contratos, eles foram devidamente autorizados, fiscalizados. Então, eu acredito que não vai existir grandes surpresas. Mas é importante que nós tenhamos esse olhar adiante, porque apesar do Poder Legislativo ser extremamente importante dentro dessa questão, não é o Poder Legislativo que vai solucionar a questão. É preciso que o Poder Executivo, junto com os empresários, ouvindo os usuários também do sistema de transporte coletivo, claro, dentro dessa perspectiva de relatório, venha produzir ações efetivas para que a gente possa ter uma regulação do sistema de transporte coletivo pelo Poder Executivo, que é o gestor do sistema. É possível o questionamento judicial das decisões que eventualmente forem tomadas no âmbito da CPI?
Olha, não existe um descarte dessas opções. É claro que a gente precisa analisar tudo com cautela, nós estamos sempre em contato, né, entre empresários, SETUT, avaliando e tomando as medidas que são necessárias, especialmente no sentido de aclarar essas questões, porque, claro, nós contribuímos de maneira efetiva, encaminhamos todos os documentos em prazo, fomos diligentes no sentido de esclarecer tudo que é necessário e, se houver ainda algum outro tipo de questionamento que porventura exista, as vias necessárias e também a positividade em relação à nossa atuação no sentido de fazer acontecer aquilo que é legal. Ô, Gelson, a decisão da CPI, obviamente que ela não tem um poder executivo. Por exemplo, a decisão de romper o contrato entre a Prefeitura e o transporte coletivo e os consórcios não significa dizer que esse contrato será rompido. Essa é uma decisão que tem que partir da Prefeitura de Teresina. Por isso é que imagina-se que essa decisão estava sendo esperada, aguardada pelos gestores da capital para fundamentar, inclusive, um pedido nessa direção, considerando as dificuldades de diálogo sempre entre a Prefeitura e o setor empresarial. Da parte da CPI, cabe o encaminhamento das decisões para a Prefeitura, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. É claro que isso não tem necessariamente uma norma de decisão executiva, é uma decisão tomada aqui no âmbito do Parlamento. Agora, a advogada Nayara Moraes admitiu com todas as letras, e você percebeu aí na entrevista que ela nos concedeu agora há pouco, que as ações da CPI elas poderão ser questionadas judicialmente. E ela faz referência, sobretudo, ao comportamento do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Gilberto Borges, emitindo juízo de valor no curso da CPI, e que isso é uma medida, segundo a interpretação jurídica do SETUT, incompatível com o comportamento da Comissão Parlamentar de Inquérito e, naturalmente, do que prevê o regimento da Câmara Municipal de Teresina referente a esse dado. Conversei agora há pouco com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Jeová Alencar, que afirmou que, tendo apenas um relatório, mesmo sendo aprovado com 3-2 de margem, mas apenas um relatório, amanhã o plenário e a mesa diretora haverão apenas de ratificar o que foi anunciado nesta terça-feira. Joelson. Tá certo, muito obrigado, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, quero aproveitar que você está aí. Eu estou vendo aqui que no relatórios tem aí umas mensagens, né, uns cartazes. Transporte não é mercadoria. É uma espécie de protesto feito aí com os documentos, é isso? Olha, Joelson, eu conversei agora há pouco com o vereador Edson Melo, PSDB, um tucano de raiz, e procurei já repercutir com o parlamentar a decisão aqui da CPI. Ele respondeu com uma frase, não quis sequer gravar entrevistas. Ele falou, abre aspas, o usuário não quer saber da cor do ônibus, quer saber da frequência do transporte coletivo das paradas. E isso é atribuição e fiscalização da Prefeitura de Teresina, dos gestores da capital. Fecha aspas. Essa foi a reação. Agora, pelas conversas que tive agora há pouco de parlamentares que integravam a CPI, não houve, de fato, consenso na elaboração do relatório. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Olha, vamos trazer aqui alguns dados do transporte coletivo para ajudar você a entender como é que está nesse momento o transporte aqui na capital. Na tela para você, esses aí são os dados do SETUT. O transporte coletivo em Teresina hoje tem 138 ônibus, que é 35% da frota normal, que deveria ser de 394 ônibus. Isso dividido em 4 consórcios. Então nós temos aí só uma parcela dos ônibus circulando. A esse trans coloca o seguinte dado: Consórcio Poti Norte e Urbanos Leste estão com 90% dos ônibus em circulação. Ainda está em vigor o decreto de redução do ônibus devido à pandemia. Então, você tem uma redução na quantidade de ônibus por causa da pandemia ainda. Então, 90% dos ônibus desses 2 consórcios estão em circulação. Menos ônibus do que a população merece, do que a população precisa. Elivaldo Barbosa, eu quero agradecer a você, tá? Obrigado. Daqui a pouco a gente está de volta. Daqui a pouco vamos tratar mais do assunto transporte coletivo aqui com o presidente da CPI no nosso Jornal do Piauí. Aguardo você, Elivaldo Barbosa. Até já, Joelson. Até mais tarde. Até já, Elivaldo Barbosa.